Oi gente, tudo bem? No nosso vídeo de hoje a gente vai explicar um pouquinho pra vocês sobre como funciona a deficiência de adenosina desaminase. A gente vai mostrar um pouquinho do metabolismo das purinas e depois a gente vai fazer um game pra saber se vocês pegaram bem o conteúdo. Acompanhe o vídeo. Vamos introduzir o assunto falando primeiro sobre o que é essa deficiência de adenosina desaminase. A deficiência de adenosina desaminase, que também é conhecida como ADA, é uma doença genética rara que vai afetar o sistema imunológico. Ela ocorre devido às mutações no gene ADA que codifica essa enzima adenosina desaminase. E essa enzima, ela desempenha um papel essencial no metabolismo dos nucleotídeos, ou seja, consequentemente, sem essa enzima, vai haver um acúmulo de substâncias tóxicas, como, por exemplo, a desoxiadenosina, que vai prejudicar principalmente os linfócitos T e B. E a ADA é uma das principais causas da imunodeficiência combinada grave, que vai deixar os pacientes altamente vulneráveis a infecções desde os primeiros meses de vida. E como vai ser falado mais à frente, os sintomas vão incluir infecções recorrentes, no atraso do crescimento e, em casos graves, vai haver risco de vida se não for tratada. E o tratamento também pode variar de acordo com a gravidade e a disponibilidade, incluindo transplante de medula óssea, terapia de reposição enzimática e, mais recentemente, a terapia gênica, que tem mostrado resultados promissores. E essa condição vai destacar a importância de diagnósticos precoces e avanços na medicina para melhorar a qualidade de vida. Para entender um pouco mais sobre a deficiência de adenosina desaminase, precisamos conhecer a via na qual ela atua, ou seja, o metabolismo das purinas. Aqui a gente tem um exemplo de uma das vias do metabolismo de purinas, na qual ela vai atuar, e agora em seguida a gente vai explicar as 5 etapas da principal via que ela participa. Bom, agora falando um pouco sobre o metabolismo de purinas, iremos detalhar as etapas pelas quais essas moléculas passam durante sua degradação. A via começa com a degradação de RNA ou DNA, gerando nucleotídeos como o AMP. Esses nucleotídeos são transformados por enzimas específicas, como a AMP deaminase, e converte o AMP em ácido inosínico, o IMP. A partir daí, outras enzimas entram em ação. Por exemplo, a adenosina deaminase converte a adenosina em inosina, enquanto a purina nucleosídeo fosforilase quebra a inosina em hipoxantina e ribose em um fosfato. Essa sequência de reações é altamente regulada e tem o objetivo de processar e reutilizar ou eliminar as purinas de forma eficiente, evitando o acúmulo de intermediários. A importância dessa via metabólica está em sua organização sequencial. Cada enzima tem um papel específico, e uma falha em qualquer etapa pode gerar efeitos significativos no organismo. Por exemplo, a deficiência da adenosina deaminase bloqueia uma dessas etapas, causando acúmulo de metabólitos tóxicos que impactam diretamente o funcionamento celular. Assim, entender a via não era apenas sobre bioquímica, mas também sobre os potenciais efeitos clínicos de suas disfunções, que falaremos adiante. Agora vamos falar um pouco sobre deficiência enzimática. O que ocorre nessa deficiência enzimática? A ADA impede o acúmulo de adenosina e desoxiadenosina, as quais são citóxicas, especialmente para os linfócitos. O acúmulo de desoxiadenosina inibe a enzima ribonucleotídeo redutase, essencial para a síntese de DNA. O acúmulo dessas substâncias ocasiona em diversas consequências ao organismo. A principal, imunodeficiência, afeta a proliferação de linfócitos, especialmente T e B, pois essas substâncias são tóxicas para essas células. Dando continuidade no assunto, eu vou começar a falar um pouco sobre os sintomas. Um desses sintomas que a gente pode ressaltar são infecções graves e recorrentes. Os pacientes com essas deficiências, eles apresentam uma vulnerabilidade extrema a infecções de repetição. Isso porque o sistema imunológico não consegue produzir linfócitos T e B em qualidade ou quantidade suficiente, reduzindo drasticamente a capacidade de combater vírus, bactérias e fungos. Além disso, as infecções oportunistas, que não seriam graves em pessoas com imunidade normal, podem ser fatais em pacientes com essa condição. Um outro sintoma que a gente pode ressaltar são problemas no crescimento, porque a deficiência ela interfere diretamente no desenvolvimento físico da criança. A energia do organismo é constantemente direcionada para combater infecções, o que prejudica o ganho de peso e altura, resultando em atraso no crescimento.
Outro sintoma que vale ressaltar é a ausência de resposta imunológica. Em pacientes com deficiência completa, o sistema imunológico pode ser totalmente inoperante. Isso porque o organismo não consegue montar uma resposta imunológica, deixando o paciente vulnerável a qualquer patógeno. Além disso, as vacinas que normalmente ajudam a treinar o sistema imunológico não funcionam nesses casos, já que o corpo é incapaz de responder adequadamente aos estímulos. Agora, falando um pouco sobre o tratamento, eu vou começar a falar sobre a terapia de reposição enzimática, que ela consiste em injetar essa enzima no organismo, ajudando a degradar as substâncias tóxicas que se acumulam devido à falta de enzima natural. Essa degradação protege os linfócitos T e B, permitindo que o sistema imunológico recupere parte de sua função. Um dos benefícios é que reduz a frequência e a gravidade das infecções. Porém, ela precisa ser administrada regularmente, geralmente por toda a vida. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo tratamento, que é o transplante de medula óssea. Ela é uma abordagem curativa que substitui as células-tronco defeituosas do paciente por células saudáveis de um doador compatível. A medula óssea do doador contém células que produzem a enzima funcional. Após o transplante, o paciente começa a produzir linfócitos T e B saudáveis, restaurando gradualmente o